Vamos fazer aqui agora a análise da luta que vai abrir o card principal. O Júnior Cigano dos Santos vai enfrentar o Ciryl Gane, aí o garoto do Barbie. Vamos ouvir aqui a análise do nosso Capitão Carisma. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição aqui do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso Telegram. Só lembrando, pessoal, somos o único canal que fazemos análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC. Então se inscreva para não perder nada. Capitão Carisma, luta triste. Júnior Cigano dos Santos, um dos caras que a gente mais gosta, vai estar enfrentando aí o Ciryl Gane, que é seu garoto. A gente vai estar falando um pouco sobre os dois. O Cigano tá vindo de derrota para o Jairzinho, de derrota para Curtis Blades e também de derrota para Francis Ngannou. Só veio aí o Cigano com não muito boas atuações, mas também contra oponentes de altíssimo nível. Foi jogado agora novamente para os Leões, aquela famosa troca do UFC, né? Do atleta famoso que está em decadência. Não diria tecnicamente, estou falando em questões de vitória mesmo. E um prospecto está sendo catapultado para cima aí. O Ciryl Gane aí venceu o Rafael Pessoa, venceu o Dontai Mais e venceu também o Tanner Boser na sua última luta. O que você acha que o Cigano vai estar mudando aí para enfrentar aí essa promessa aí dos pesos pesados, Barbie? Eu estou triste com essa luta, eu não gostaria que essa luta estivesse ocorrendo, essa é uma luta lamentável, eu quero pegar a pessoa que achou essa luta uma boa ideia e encher ela de porrada, porque tipo assim, o Cigano, eu acho que ele mostrou, principalmente nessa última luta contra o Jairzinho, que ele tem lenha para queimar, ele tem coisas para fazer nessa categoria. Aí eles colocam ele contra a maior promessa dos últimos tempos nos pesos pesados. Tipo assim, qual que é a ideia aqui? É você pegar um cara que tem potencial para ser top 10 ainda por anos a fio e meter contra um campeão em potencial e colocar aí para o Cigano ficar com 4 derrotas seguidas? Isso. Qual que é essa ideia? Isso é completamente imbecil. Completamente, eu estou triste e acho essa ideia lamentável. Mas enfim, vamos falar a respeito do Cigano. O Cigano foi o pesado que eu mais torci na minha vida. Tranquilamente, esse é o nível de lamentável que eu acho que essa luta é. Mas Cigano para mim, foi o melhor boxeador que já apareceu dentro dos pesos pesados. Quando ele estava escalando a categoria, você via que o diferencial é que ele tinha uma movimentação muito rápida, mãos muito rápidas, parecia até um peso médio lutando como peso pesado, e isso era muito impressionante considerando que ele ainda tinha muito poder nas mãos, né? Então ele teve uma sequência absurda de vitórias, acho que foram 10 vitórias consecutivas na categoria, sendo que apenas 2 decisões, o resto todos nocautes em cima de caras como Gabriel Napão, Fabrício Verdun, Crocop, Caim Velasquez, Shane Carwin, esse não foi nocaute, mas entra na conta, etc. Então, assim, o que o Cigano sempre fez muito bem é que ele tinha uma mão da frente muito ativa, ele mantém a mão baixa, e aí muita gente vai falar, não, sei que lá guarda do Cigano, só que essa mão baixa faz parte do jogo, tanto por uma questão estilística, que é para ele poder fintar o jab, e para o jab dele vir de ângulos mais curiosos, quanto para uma questão de se o adversário tentar uma queda, ele já tem um braço pronto para defender. Ele jabeia bem no corpo, ele jabeia bem na cabeça, e aí ele começa a combinar isso, ele começa a fintar o jab no corpo e entrar com direto na cabeça, ou ele começa a fintar o jab na cabeça e entrar com golpes no corpo. Ele sempre trabalhou o corpo muito bem, eu acho essa uma coisa muito subestimada no Cigano. Ele tem bons chutes baixos também, é uma coisa que ele faz bem, tem uma movimentação boa. Agora, uma questão aí que tem que ser dita, que sempre foi o câncer do Cigano, é essa questão dele acabar se encurralando na grade, muitas vezes durante a luta. Eu acho que a melhor performance que ele teve nos últimos anos, mesmo contando as lutas que ele venceu, a melhor performance foi contra o Jairzinho. Que, tipo assim, se você for ver o número de golpes conectados, você vai ver que não tem uma diferença tão grande. Só que, para quem assiste e para quem entende da coisa e sabe o que tá vendo, o Cigano estava dando uma aula de boxe ali, sabe? Ele estava tocando sem ser tocado o adversário. Ele estava sempre um passo à frente.
Aí, subitamente, no segundo round, o Jairzinho colocou o Cigano na grade uma vez e foi o que bastou, sabe? Colocou uma vez e foi o que bastou para acontecer um nocaute. Esse foi sempre um problema do Cigano, ele tem que se preocupar o tempo todo com esse posicionamento na grade. E eu acho que, por exemplo, a apresentação dele contra o Curtis Blades foi onde a gente viu esses defeitos mais ressaltados, porque dava para você ver que ele estava tremendo com todas as coisas que ele tinha que prestar atenção, né? Porque o corner falou, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, e aí ele não conseguia lutar. Ele não conseguiu mais jogar o jogo porque ele estava muito preocupado em não fazer besteira. Aí ele travou completamente, sabe? Ele sempre foi um cara de muito poder, tem um bom overhand também, é um dos poucos caras que consegue aplicar o overhand de uma forma realmente digna, já conseguiu muitos nocautes, inclusive conquistou o cinturão do UFC com um overhand, tem muito coração, tem muito queixo, pelo menos assim, tinha, né, essas duas coisas, era uma característica muito forte do Cigano. Eu tô com a impressão que não é mais. Na luta contra o Curtis Blades, eu tive a impressão que ele desistiu depois de tomar um direto, que não era uma coisa muito esperada, se você acompanhou quando o Cigano se tornou campeão e até quando ele perdeu o cinturão, a primeira luta dele contra o Miocic. Dá pra ver que ele tá numa decadência física aí, mas ele ainda é um peso pesado que aguenta lutar 5 rounds, o que é um diferencial. Ele boxeia melhor do que praticamente todos nessa categoria. Se você deixar a luta em espaço aberto, inclusive, eu acho que ele poderia voltar a ser campeão. Acreditem se quiser. Mas porque eu acho que isso define o tanto que essa questão da grade influencia as lutas do Cigano. Não só ele bater na grade, mas o fato dele estar constantemente tendo que se preocupar com aquele posicionamento. Mas fora isso, o nível de boxe que ele tem, eu acho ainda diferenciado para essa categoria. Se ele estivesse pegando um cara de menor nível, mas infelizmente, né, o UFC não soube casar aí. Do outro lado do Barbie a gente tem aí o Cid Ganel, você já deu meio que alguns spoilers aí já. Um gigante, tá vindo numa sequência absurda, tem 3 lutas pelo UFC, mas já mostrou aí um potencial absurdo. Invicto, Barbie, o que a gente pode esperar do Cid Gané? E você vê ele aí enfrentando o Cigano tranquilamente, vê vencendo. Como é que você enxerga aí que o Gané vai vir para essa luta? Tranquilamente não, eu acho inclusive que a cotação para essa luta tá uma coisa meio assustadora. Essa foi uma que me perguntaram a respeito. Como vocês sabem, eu não costumo olhar as cotações antes de fazer as análises, para elas não influenciarem principalmente no meu palpite, mas me mostraram essa porque estavam indignados com tão pouco que o Cigano estava pagando. E honestamente, o Cigano pagar menos de 1,30 contra qualquer peso pesado no mundo é insanidade, é questionar muito a qualidade desse cara, que é um dos melhores pesados que já existiram. Agora, o Gané, eu vou dizer assim, para mim ele é a bola da vez. Meu garoto seria o Gané, que eu hypo desde antes de entrar no UFC. Ele não tem muita experiência como lutador de MMA, tem apenas assim 6 lutas, mas ele também tem experiência como kickboxer, também invicto como kickboxer, treinou com o Francis Ngannou há muito tempo. E quando ele entrou no UFC, o que, tipo assim, a primeira luta para ele foi meio decepcionante. Eu achei que ele estava tomando muitos golpes bestas do Rafael Bebezão, acabou conseguindo a vitória. Aí depois ele enfrentou um Dontae Miles, que também não é um cara muito bom, mas nessa luta e na próxima contra o Tanner Boser, ele passou o caminhão, sabe? E aí dá para você ver todas as características legais dele. Ele é muito atlético, ele tem ótimo gás, ele chuta muito bem, tem muito bom controle de distância. A defesa dele é uma coisa que se destaca nessa categoria. Ele tá o tempo todo com uma boa guarda, ele tá o tempo todo com uma boa movimentação, criando ângulos. É realmente um cara que se destaca nessa categoria. Eu acho que mesmo ganhando ou perdendo hoje, eu acho que é quase impossível que ele não venha a ser um top 5 em algum momento, que ele não venha a disputar o cinturão, porque eu acho que ele tem um nível técnico muito além da maior parte dessa categoria, tanto em pé quanto no chão, sabe? A luta dele contra o Tanner Boser, que é um cara de muita qualidade, que vinha se destacando aí até perder para o Andrei Arlovski, eu acho que é o maior exemplo aí do nível de qualidade que o Gané tem, porque ele estava enfrentando um adversário que é um lutador de volume, não é um lutador de poder, de nocaute, e ele basicamente acertou o dobro das vezes que foi atingido. A defesa dele foi extremamente efetiva, o ataque dele também foi extremamente efetivo.
praticamente não recebeu golpes na cabeça, recebeu menos de 10 golpes na cabeça por round, o que é uma coisa bem absurda. Isso, eu acho que se tem uma coisa, isso eu vou comentar mais quando eu estiver fazendo a análise das lutas, né? Mas ele tem suas vulnerabilidades ainda, não é um lutador perfeito. Eu acho que não dá para esperar que um peso pesado seja um lutador perfeito de qualquer forma. Eu acho que talvez ele fica pecando um pouco no poder de nocaute mesmo, o que é inesperado para um cara de 120 quilos, mas eu tenho a impressão que ele vai ser um lutador mais de volume do que realmente de poder. E a impressão também que dá é que ele às vezes quer colocar muita força em uns golpes e acaba se expondo demais defensivamente. Eu acho que definitivamente é um cara que ainda está no meio do processo evolutivo, o que é meio que o esperado quando o lutador só tem 6 lutas profissionais. Bom, é isso aí. Tá aqui a análise do Ciryl Gane, Barbie. Para quem vai aí o seu palpite, sua análise, eu vou pachecar aqui de novo. Vou deixar aqui o meu voto no Cigano. Gosto muito do Cigano. E eu acho que vai fazer aí o boxe do Cigano vai fazer valer, Barbie, nessa luta. E sua análise, seu palpite para esse combate aí vai para quem? Bom, então, eu acredito que essa seja uma luta meio que passada de tocha, pelo menos no meu coração, assim, que eu acho que o Gane tem as qualidades técnicas para fazer frente tecnicamente ao Cigano hoje. E isso é um problema. Se tem uma coisa que eu acho que o Cigano deveria explorar é porque o Cigano possivelmente tem o melhor uppercut da história dos pesos pesados. É um golpe que ele faz com precisão, que ele faz com poder, com velocidade, com bons fundamentos, e é uma coisa que o Gane se expõe demais. É até aflitivo você ver ele abaixando a cabeça para entrar na distância, e tipo assim, é até estranho você pensar que ele treinava com o Francis Ngannou, que é um cara conhecido pelos uppercuts do inferno que ele dá, e nunca, tipo, teve que mudar esse vício, sabe? É algo que o Cigano deveria explorar, mas só que eu acho que num contexto mais geral, eu acho que o controle de distância do Gane vai ser superior. Eu não acho que vai ser uma luta, tipo assim, uma surra. Eu me surpreenderia muito se o Gane chegasse e passasse o caminhão no Cigano. Mas eu acho que ele vai estar um passo à frente do Cigano. Essa mesma coisa que aconteceu na luta do Cigano contra o Jairzinho, que o Cigano não estava muito à frente em questão de golpes atingidos, mas ele estava um pouco o tempo todo. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, só que favorecendo o Gane. Eu acho que ele vai acertar 3 golpes para cada 2 que ele receber e acabar vencendo por pontos. Pelo menos é assim que eu vejo a luta transcorrendo. Então meu palpite vai no meu garoto Ciryl Gane, para a tristeza geral da nação e do seu capitão. É isso aí. E para você, meu querido telespectador, e para quem vai o seu palpite aí, para quem vai a sua torcida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like se você gostou da análise e até o nosso próximo palpite.